paz do Senhor. Este é o canal Evangelho Puro e Simples, cuja finalidade deste canal é levar a palavra de Deus até você de forma bem simples e prática e mostrar que a palavra de Deus ela tem sim aplicação pessoal na nossa vida. E hoje eu gostaria de conversar com você sobre o seguinte tema, algo muito importante que fala. O tema é a Bíblia e a reencarnação. E para começar, eu gostaria de conversar com você falando sobre o que é reencarnação, para que nós possamos entender, né? Bom, a doutrina da reencarnação é a crença que, após a morte, a alma de um ser humano ela retorna à vida com outro corpo, como na doutrina de muitas religiões, tá, irmãos? Várias são as religiões que acreditam na reencarnação. Entendido como sinônimo de metempsicose. Metempsicose é a junção de duas palavras, meta mais psique. Meta significa além de, psique, alma. Além da alma é o termo genérico para transmigração ou teoria da transmigração da alma de um corpo para o outro, seja este do mesmo tipo de ser vivo ou não. Aqui, no caso, nos faz lembrar do hinduísmo. No hinduísmo, por exemplo, acredita-se que a pessoa pode voltar, a pessoa morre e pode voltar no corpo de um rato, por exemplo, E ali, cada vez que ele morre e depois ele volta de novo, à medida em que ele vai evoluindo, ele vai mudando também de castas, E isso no hinduísmo, por exemplo. E qual é o objetivo da reencarnação? Bom, o objetivo da reencarnação é visar o crescimento espiritual através do próprio esforço, na medida em que permite a cada vida no corpo físico amelhar novas conquistas do espírito imortal que somos. E qual é o objetivo, a principal meta da reencarnação? Porque as pessoas acreditam, que elas voltam aqui a esse mundo para reparar equívocos do passado, para evoluir intelectualmente, aprimorar os sentimentos, superar conflitos e ser útil no meio social. Bom, o que a Bíblia nos fala? Lá em Hebreus 9, 27, nos diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, nós acreditamos, cristãos, acreditamos, cristãos evangélicos, acreditamos que a gente morre e vem o juízo, ou céu ou inferno, Por isso que a gente tanto fala sobre a importância de você aceitar Jesus nessa vida, porque aqui é o lugar de escolha. E na Bíblia tem várias passagens que nos mostram isso, que aqui é o nosso lugar de escolha. E na Bíblia também tem várias passagens que mostram que realmente depois que nós morremos segue o juízo. Não há outra oportunidade de nós voltarmos aqui para nos melhorarmos. Até porque, como aqui diz, é pelo próprio esforço, E o homem, ele é incapaz de se salvar. O homem por si só, ele é incapaz de ir melhorando dia após dia. Ele precisa da ajuda do Espírito Santo de Deus. Sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, ninguém consegue se manter realmente firme na presença de Deus. Porque nós temos a descendência, a herança de Adão, que é o pecado. Então, por isso, tanto é que lá em Gênesis, nós acreditamos no que está escrito em Gênesis,
capítulo 3, versículo 15, que quando Deus vai lá falar com Adão, né? Quando tá lá eles no Éden e Deus fala com Adão, olha o que Deus fala com ele, né? Depois daquele diálogo e que Deus, né, mostrou para eles que eles erraram, que eles pecaram, Deus falou assim com eles. É Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência deste. E este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Quer dizer que Jesus pisaria na cabeça da serpente e a serpente iria ferir a Jesus o calcanhar. Isso é falando com relação à cruz, né? Jesus iria para a cruz, né? Mas seria ali, através da cruz, que nós teríamos vitória. Seria através da cruz que viria a redenção de todos aqueles que creem realmente em Deus. E também, irmãos, lá em João, capítulo 1, João, capítulo 1, nos fala assim, João 1, 12, nos fala da seguinte forma, nos fala como nos tornamos filhos de Deus. Nos diz assim, João 1, 12, fala assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, todo aquele que aceita Jesus como Salvador, todo aquele que reconhece Jesus como Filho de Deus e que reconhece que depende dele para ser salvo, esse é feito filho de Deus. E em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, nos diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Tá vendo? Porque nós não acreditamos em reencarnação, porque nós somos salvos pelo favor de Deus, mediante o sacrifício de Jesus, né? E isso é um presente de Deus. Isso não vem de nós mesmos, isso é um presente de Deus. Então, se nós achamos que nós voltamos aqui várias vezes, que por nós mesmos nós conseguimos melhorar, com isso nós estamos negando o sacrifício de Cristo. É como se nós disséssemos que o sacrifício de Cristo na cruz não foi o suficiente para nos salvar. Então é por isso que nós não acreditamos que nós voltamos aqui, nós não acreditamos em reencarnação. Nós, cristãos, acreditamos em ressurreição. Que, aliás, isso é um outro assunto, né, para outro vídeo, que eu também depois vou trazer aqui explicando com detalhes sobre a ressurreição, né? Então, nós aqui, nós somos salvos pela fé no Filho de Deus e não por obras. Quando fala não por obras, quer dizer que não é por sacrifício nosso. Eu não tenho que fazer nenhum sacrifício para ser salva. Eu tenho que apenas acreditar com todo o meu coração que Deus entregou o Filho dele a morrer na cruz do Calvário por mim. E mediante isso, eu tenho que conhecer a Cristo através da palavra, ser imitadora de Cristo, ser uma seguidora, uma discípula, aquela que faz a vontade de Deus, né? Aliás, a palavra de Deus fala isso, que aquele que faz a vontade de Deus é pai, é mãe, é irmão, ou seja, é aquele que está próximo de Deus, né? Então, por isso que nós, cristãos evangélicos, não acreditamos na reencarnação. Nós acreditamos que o sacrifício de Cristo na cruz é o suficiente para nos salvar.
e que através da nossa comunhão com Cristo Jesus, nós recebemos em nossa vida o Espírito Santo, o Espírito da verdade, aquele que o mundo não pode receber, aquele que te direciona, aquele que te dá palavras, aquele que te consola, aquele que mostra quando você está errando, quando você está acertando. É nisso que nós acreditamos. Bom, se você gostou, peço que você compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você não é inscrito, inscreva-se. Tá bom, meus amados? E eu apenas estou aqui explicando a visão cristã e bíblica sobre esse assunto. Tá bom, meus amados? Que Deus te abençoe. A paz.